chegamos então ao nosso exercício número 5, que é o exercício onde eu trato da ferramenta offset, ou a ferramenta traduzida na equidistância, tá? Para que a gente possa ter uma identificação do ícone aqui na nossa barrinha de conjunto grande de ferramentas, é esse ícone aqui, tá? O ícone se chama offset, né? A ferramenta se chama offset. Mas, se você digitar a letra O para fazer o atalho dela, você vai perceber que a letra O, na verdade, ativa o comando orbit. E, na verdade, o offset ele é ativo com base no comando F, tá? A letra F de offset. Qual é a importância dessa ferramenta? Eu gostaria de apresentar uma situação para vocês aqui, onde vocês só precisam acompanhar, não precisam executar nesse primeiro momento, tá? Então, quando a gente vai fazer uma construção, por exemplo, de um ambiente, de uma casa, geralmente nós temos que especificar as espessuras das paredes. E uma das formas que eu tenho para especificar a espessura da parede é justamente por meio desse comando. Vejam só a importância dele, né? A relevância dele é muito mais ampla que isso, mas com base nisso você já tem uma boa ideia de como que procede essa ferramenta. Então vamos lá, pessoal. Como que vai funcionar no futuro quando a gente for construir nossos primeiros ambientes? Geralmente, nós partimos das linhas internas, né, que vão ser correspondentes às medidas das paredes, tá? Então, vou fazer uma situação hipotética aqui, ó. Vamos supor que esse fosse o nosso ambiente. Para fazer a espessura da parede, tá, eu teria algumas formas de fazer, né, não utilizando offset. Porém, todas essas formas seriam muito burocráticas. Por exemplo, a espessura da parede geralmente tem 15 centímetros. Eu poderia utilizar essa ferramenta, que é a fita métrica, dar um cliquezinho aqui, direcionar o cursor para cá, digitar 15, fazer a mesma operação aqui em cima, fazer a mesma operação aqui, né? E assim por diante. Marcar todas as espessuras de parede assim, ó, 15 e daqui para cá com 15. Depois que eu tenho todas as marcações, daí eu poderia vir como é a linha, né? E fazer o desenho aqui, ó, acompanhando exatamente como que seria a espessura da parede, ó. Seria algo equivalente a isso daqui, né? Só que, pessoal, isso aqui é muito burocrático para ser feito. Então, como que a gente pode fazer isso daqui de uma forma muito mais eficaz, muito mais rápida, né? Nós vamos utilizar esse comando, offset. E esse comando, ele faz cópias de linhas, onde você determina a medida que você quer. E se você selecionar, por exemplo, todas as linhas aqui, o offset ele vai ser de todas as linhas de uma forma proporcional. Então, torna o nosso procedimento muito mais rápido. Então, como que seria na prática aqui, pessoal? Quando vocês precisarem fazer um offset de todas as linhas, basta dar um cliquezinho na face, tá? Um clique só na face, F de offset, dá um cliquezinho em qualquer uma das linhas e direciona o cursor para fora, tá? Então, você pode digitar, por exemplo, 15 e dar um Enter. Olha só que rapidinho para fazer a espessura da parede. E depois, né, no futuro, em conjunto com a ferramenta puxar e empurrar, nós vamos fazer justamente a subida do pé direito para ter aqui a representação do nosso ambiente, perfeito? Antes de a gente fazer isso, vamos lidar bem com essa ferramenta de offset e saber usar ela na prática aqui, tá? Então, como que vai funcionar? Nesse primeiro exemplo, reparem que eu tenho aqui essa face, né? E eu preciso fazer um offset dela para fora, tá? Eu marquei aqui a medida, deixa eu só reconferir. Deixa eu pegar bem certinho aqui. Eu fiz com 10 centímetros. Então, preciso de um offset para fora com 10. Então, como que vai funcionar nesse caso? Eu vou selecionar a face, F de offset, vou dar um clique na linha e vou direcionar para fora. Assim, ó. Depois que eu fiz isso, vou digitar 15 e vou dar um Enter. Barrinha de espaço. E com isso, eu estou com o offset aqui, ok? Só deixa eu ver que eu acho que eu digitei 15. Deixa eu ver aqui. Isso, tinha digitado 15. Então, é com 10, tá? Então, feito isso, já estou com essa primeira forma aqui. Eu vou proceder da mesma forma aqui, ó, nesse daqui. Então, passo número 1, seleciono a face, F de offset, clico e vou direcionar para fora agora, tá? Direcionar para fora com 10 e vou dar um Enter. Ó. Então, tenho essa mesma situação aqui. Aqui, pessoal, eu tenho 4 exemplos que vão dizer bem aqui na essência como que a gente pode lidar com offset de outras formas, tá? Aqui eu vou ter uma situação onde eu quero o offset de todas as linhas. Quando vocês querem o offset de todas as linhas, não precisa fazer seleção individual, tá? Então basta dar um clique na face, que nem eu fiz ali, clica na linha, direciona, 10, Enter. Então com isso eu tenho um offset de todas as linhas. Aqui eu vou querer um offset, mas eu quero um offset de 3 linhas. Se eu quero um offset de 3 linhas, então eu preciso fazer uma seleção individual em cada uma das linhas. E como que vai proceder?
Eu vou dar um cliquezinho numa linha, vocês vão perceber que ela fica azul, tá? Só que aqui embaixo, ele até me menciona que se eu utilizar a tecla Shift do teclado, eu consigo adicionar ou subtrair uma seleção. Então, como que vai funcionar isso, pessoal? Eu vou segurar a tecla Shift, que fica em cima do Ctrl, tá? Repare que ele já aparece um sinalzinho de mais e menos no meu teclado, no meu mouse, e eu vou dar um cliquezinho aqui, ó, nessa linha. Então, eu fiz a seleção dela. Agora, vem nessa outra do outro lado, ó, selecionei as três. Fiz isso, ó, selecionei as três, eu vou digitar a letra F de offset, um clique na linha e direciona para dentro. Vou digitar 10 e dá um Enter. Barrinha de espaço, e com isso estou com o offset aqui das três linhas. Aqui, do lado direito, eu vou fazer agora a mesma situação, só que agora vocês podem perceber que é de duas linhas apenas. Então, vou dar um cliquezinho aqui, Shift, clico nessa, F de offset, um cliquezinho só, direciono, 10 e Enter, ok? E nessa última aqui, eu vou fazer um offset de uma linha só. Então, aqui fiz das quatro linhas, né? Aqui eu fiz das três e aqui eu fiz das duas. Vou selecionar a linha, digitar o F do offset e vocês vão perceber que ele não vai deixar eu fazer o offset. Por quê, pessoal? O offset, ele não deixa você fazer se a linha não estiver conectada ou se tiver somente uma linha. Então, uma linha ou linhas desconectadas, ele não permite offset. O que seria linhas desconectadas? Seria isso daqui, ó. Aqui, duas linhas conectadas. Aqui do ladinho, ó, vou fazer uma situação. Ó, vou até aproximar bem assim, ó. Dar um cliquezinho mais ou menos aqui. Pegar mais afastadinho aqui. Assim. E vou afastar. Ó, então, olhando de longe, dá a impressão que as duas estão conectadas. Só que repare que essas aqui, ó, vou selecionar as duas. F do offset, ó, ele permite eu fazer offset. Mas nessas aqui, ó, vou selecionar as duas. F, ó, ele não deixa. E ele não deixa por quê? Porque não está conectado. Se eu conectar, daí vocês vão perceber que ele já vai liberar esse tipo de situação. Ok? Então, nesse caso aqui, onde eu tenho somente uma linha, eu teria que proceder de outras formas, tá? Eu vou ter duas formas básicas de proceder. A primeira seria pegando uma trena, desse ponto até esse ponto aqui com 10, e fazendo um desenho mesmo, ó, fazendo uma linhazinha em cima da guia trena, tá? Então, esse seria um primeiro formato. E um segundo formato que vocês vão aprender mais para frente é a cópia. Eu posso fazer uma cópia dessa linha para baixo com 10. Não precisa fazer nesse primeiro momento, tá? Mas só para constar que o offset, então, ele não é possível com uma linha. E com uma linha a gente tem que proceder de formas diferentes. Perfeito, pessoal? Então, eu preciso que vocês façam esses 6 exemplos aqui, tá? No de vocês. E testem. E o mais importante de todos seria essas situações onde você tem que fazer a seleção individual. Lembrando que se por um acaso, ó, selecionei aqui selecionei essa linha, segurei o Shift e sem querer cliquei nessa de baixo, tá? É só dar um cliquezinho novamente nela, ó, ele deseleciona. Assim como ele seleciona, ele também tem a possibilidade de desselecionar. Perfeito?